torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o resultado de Vasco da Gama 0, São Paulo 2. A gente não fez ainda um pós-jogo, né? Para falar da derrota do Vasco da Gama. A gente está fazendo um vídeo hoje aqui no nosso canal por motivos pessoais, né? Não deu para fazer o pós-jogo no dia seguinte, como a gente geralmente faz, né? Aqui no canal. A gente também vai trazer outras informações. Vamos falar aqui sobre o próximo jogo do Vasco da Gama, né? O Vasco encara o Botafogo lá no Newton Santos, né? No Engenhão. E o Vasco tem alguns desfalques. E também vamos falar sobre a convocação do PH. E já peço aquela força, dá aquele like, se inscreve se você não é inscrito, compartilha o vídeo, beleza? Vamos lá, vamos começar falando aqui, né, da convocação do PH. Vou deixar o assunto do jogo, né, que ocorreu aí entre Vasco e São Paulo e o jogo contra o Botafogo, para depois, né, dessa informação da convocação do PH, né? O PH foi novamente convocado pelo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, né? Merecidíssimo a convocação do PH, apesar dele não ter feito um bom jogo, né, contra a equipe de São Paulo. O PH, na minha opinião, estava muito nervoso. Parece que sentiu, né, a presença ali do técnico Ancelotti e ficou nervoso, queria se aparecer, queria fazer ali algumas jogadas individuais que acabaram não dando certo, né? E consequentemente teve uma atuação muito nervosa, uma atuação insegura e acabou comprometendo em alguns momentos ali, né, durante a partida. Mas de toda forma também não foi nenhuma atuação catastrófica, né? Eu acho que na verdade o time todo do Vasco foi abaixo ali, né? Muitos torcedores falam aí que o Vasco entrou de salto alto. Isso aí também pode ser também um dos motivos, né, da má atuação da equipe, né? No primeiro tempo o Vasco até que performou de certa forma, performou ali medianamente, né? Não foi uma alta performance para falar ali que tinha que ter saído ganhando de 3, 4 logo no primeiro tempo, nada disso. Quem viu o jogo viu ali que o Vasco teve a oportunidade ali de fazer 1 ou até mesmo 2 gols ali no primeiro tempo, né? Mas não foi efetivo. Logo no final ali do jogo teve aquele lance, né, que o PH acabou vacilando, agarrou ali o Arboleda, né, de São Paulo, e o Wilton não deu pênalti, né, mas o VAR, o Wagner Riuei, né, o cara que estava no VAR, né, um cara polêmico, um péssimo comandante aí do VAR, né, ele chamou o Wilton, e o Wilton, no que eles falaram ali no microfonezinho ali, né, ele passou ali que o Wilton tinha que revisar o VAR, né, porque teve ali um empurrão fora do normal do PH, né, e o Wilton indo no VAR viu ali o lance e marcou pênalti, né. Teve outro lance também de agarramento dentro da área, se eu não me engano, um dos jogadores de São Paulo ele agarrou o Nuno, né, só que o Wilton não viu esse lance, que foi um lance ali também para falta, né. De repente ali, muito difícil, né, mas poderia até ter marcado falta ali do jogador de São Paulo no Nuno, né, e ter anulado o pênalti, né, mas é muito difícil disso acontecer, né, até porque a razão, né, do VAR ter chamado o Wilton é que o Arboleda iria na direção da bola ali, né, e o PH puxou ele. Um pênalti muito questionado, né? Um pênalti muito polêmico, mas para muitos torcedores aí, né, tanto de São Paulo quanto do Vasco, a maioria de São Paulo, né,
acham que foi pênalti esmagador, né? Esmagadoramente. Eu, como vascaíno, vejo que esse lance aí do PH aí foi um lance muito cabaço dele. Eu acho que não teve muita saída realmente. Foi pênalti sim. Mas se fosse ver ali as outras confusões ali que teve dentro da pequena área, acho que poderia até dar ali um desconto, né? E não marcar esse pênalti, porque teve confusão ali, jogador puxando o Nuno e outros empurrões ali na área ali ao mesmo tempo, simultaneamente. Ele poderia muito bem ter mandado voltar a cobrança de escanteio, mas difícil de acontecer, né? Quase impossível. A arbitragem brasileira, cada um tem o seu critério, né? Tem lances iguais a esse aí em outros jogos que eles dão falta de ataque, inventam um monte de coisa, inverte tudo, né? Só que nesse jogo do Vasco, eles resolveram marcar o pênalti. E o São Paulo saiu ali, né, no primeiro tempo com 1-0, gol de Lucas Moura, né? Voltando de lesão, marcou. E no segundo tempo, o Vasco teve a oportunidade ali com o Carlos Andrés Gomes, de um contra-ataque ali mortal, de matar o jogo, né? O Carlos Andrés Gomes poderia ter, no que ele infiltrou ali, né, na pequena área ali de São Paulo, em um contra-ataque muito rápido, ficou cara a cara com o goleiro Rafael. Ele poderia muito bem ter tocado pro Ryan, que estava entrando do outro lado, lá no lado esquerdo ali do ataque de São Paulo, né? Na ponta esquerda ali. Ele poderia ter dado um passe ali, né? Um passe em profundidade ali pro Ryan tentar chegar escorando para dentro do gol. Ele resolveu ali tentar resolver o jogo, né? Naquele lance, tentar empatar. Carlos Andrés Gomes, que tá doido para fazer o golzinho dele, né? Acabou ali finalizando, só que em cima do goleiro Rafael, que não teve ali muito trabalho para fazer essa defesa desse chute do Carlos Andrés Gomes, né? E teve até outras oportunidades também, né? O Vasco da Gama, mas nenhuma muito clara, nenhuma chance muito clara de gol, igual essa do Andrés Gomes ali no segundo tempo. E ali mais ou menos nos 20 minutos do segundo tempo, o Diniz começou a fazer as modificações, botou DVD, botou Matheus França, depois botou... ficou um tempo jogando sem volante, né? Depois tirou o Coutinho, botou Matheus Carvalho, depois botou o GB, começou a botar um monte de atacante, né? Empilhar atacante, o time foi se desorganizando, né? E o São Paulo aproveitou ali a desorganização do Vasco, né? E aproveitou e fez ali mais um gol ali para decretar a vitória. E enfim, o Vasco acabou ali, né? Depois de 4 partidas de invencibilidade, né? 4 vitórias seguidas. A invencibilidade eu acho que tem até um tempo maior, não, acho que é isso mesmo, 4 vitórias seguidas após o revés contra o Palmeiras, né? O Vasco tinha a chance aí de fazer a 5ª vitória seguida, né? Algo que não acontecia desde 2000, e acabou aí tendo esse revés, né? Acabou oscilando, sendo derrotado por São Paulo dentro de São Januário, né? E caiu aí a invencibilidade aí, né? E agora o Vasco da Gama tem um confronto contra a equipe do Botafogo, e nesse jogo contra a equipe de São Paulo, o Barros sentiu dores, né? No pé ali, né? Umas dores, se eu não me engano, não foi nada muito sério, nenhuma lesão decretada, né? Nenhuma lesão constatada. Ele sentiu ali, acho que foi do tornozelo ali para baixo ali, cara, dores no pé direito, se eu não me engano. E ele dúvidas para esse jogo contra a equipe do Botafogo, um jogo dificílimo, né, decisivo, lá no estádio do Botafogo, lá no Newton Santos. E dos possíveis desfalques aí pro Diniz, né? Dúvida.
o Barros para esse jogo contra a equipe do Botafogo. Já o Nuno Moreira recebeu o terceiro cartão, está suspenso. O PH também recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso. O DVD ainda está pendurado, né? Não recebeu, graças a Deus não recebeu o cartão amarelo, né? Apesar dele não ter jogado nada nesse jogo contra o São Paulo. David vai ser aí um dos jogadores que vai estar disponível para esse jogo contra o Botafogo, já que o Nuno Moreira, né, foi suspenso e recebeu o terceiro cartão amarelo. Então o David pode ter até oportunidade aí de repente no time titular, né? Mas isso aí vai depender do Diniz. A tendência é que o David entra, né, e o Ryan seja o centroavante ali, o Carlos Andrés Gomes o ponta direito. Mas de repente o Diniz pode optar aí pelo Verratti jogando ali como camisa 9 e junto do Ryan, né, jogando ali na ponta esquerda, e o Andrés Gomes na ponta direita. Então o Diniz vai ter ali um quebra-cabeça ali, né? Tem algumas dúvidas, mas ele vai escalar, né, o time da melhor forma. A minha preocupação ali é no meio de campo, né, com as dores que o Barros sentiu nesse jogo contra a equipe de São Paulo. Quem vai ser ali o primeiro volante, né, do Vasco da Gama? O Tietê jogou como segundo volante nesse jogo contra São Paulo, e eu não gostei dessa dupla de volantes, Barros e Tietê. Eu acho que a dupla que tinha encaixado melhor era Barros e Hugo Moura, né? Defensivamente falando, entregava mais do que Barros e Tietê. Hugo Moura e Barros entrega muito mais defensivamente, passava ali uma segurança maior ali para a zaga do Vasco, né? A cabeça de área ficava bem protegida com Barros e Hugo Moura do que Barros e Tietê. Eu acho que um desses motivos aí, né, do meio de campo do Vasco tá meio frouxo e ter dado aí muitas oportunidades, né, pro São Paulo, que veio ali com a linha de cinco homens ali no meio de campo, né? O Crespo trabalhou nesse quesito aí de povoar o meio de campo, né? Assim como o Corinthians fez quando veio jogar aqui em São Januário, né? O Dorival fez a mesma coisa e conseguiu êxito. O Crespo fez ali, né, a mesma coisa, usou a mesma fórmula e conseguiu ali neutralizar ali o meio de campo do Vasco da Gama, né? E com isso ganhou ali terreno e conseguiu ter um meio de campo ali produtivo, né, que ficasse com a bola, criasse jogadas, e conseguiu ali consequentemente ter ali um certo domínio do jogo, né, e conseguir ali criar oportunidades, né, que foi empilhando oportunidades, concluindo sempre ali a gol, até a bola começar a entrar ali, né? Conseguiu botar 2 bolas na casinha, foi efetivo e ganhou o jogo ali, né? Não foi de certa forma muito tranquilo, mas com um pouco ali de tranquilidade ali, né? O São Paulo do Crespo conseguiu ali essa vitória. Então, na minha opinião, muito por conta disso, da situação aí do Barros ter jogado com o Tietê, né? Se tivesse jogado ali com o Hugo Moura, não estou falando aqui que não perderia, né? Porque também a bola, as chances que o Vasco teve, né? A bola não queria entrar, mas eu acho que com o Hugo Moura ali, né, e o Barros, de repente a história do jogo poderia ter sido outra, né? Eu acho que o Diniz acabou errando, né, nessa escalação aí, né? Tentou ali algo diferente, né? De repente um meio de campo ali com um pouco mais de qualidade, né, com a bola no pé, né? Que o Tietê tem um passe melhor que o Hugo Moura, tem ali um controle de bola, uma visão de jogo, né, melhor do que a do Hugo Moura, né? O Hugo Moura é mais ali um cão de guarda, né? Um cara ali que entrega muito defensivamente, né? Tem um bom desarme, tem ali uma boa imposição física, né? Sempre consegue ganhar ali as segundas bolas, né? O pé de ferro, as divididas,
mas na hora ali de ter um bom passe, de procurar ali uma finalização, um passe ali que quebre linhas, né? O Hugo Moura é inferior à qualidade que o Tietê tem, né? Com a bola nos pés. Isso é gritante, né? Não tem como você não avaliar, né, o Tietê ali com uma qualidade melhor, né, que o Hugo Moura com a bola no pé, né? Mas, na minha opinião, o Hugo Moura e o Barros ali passam uma segurança maior para o Felipe Coutinho no meio de campo ali, né, conseguir jogar melhor seu futebol, né, jogar mais leve, sem nenhuma preocupação ali de marcar, sem ter compromisso com nada, né? Apenas ser o maestro ali do meio de campo do Vasco, né? Enfim, o Tietê, na minha opinião aí, o time perde muito defensivamente, né? E eu acho que esse foi um dos erros aí do Diniz. Ele tinha que ter entrado com o Hugo Moura e o Barros ali no meio de campo. Enfim, né? Agora o Barros é dúvida para esse jogo contra a equipe do Botafogo. A tendência é que de repente o Barros se recupere, né? E faça aí dupla novamente com o Tietê. Ou o Diniz pode ter enxergado aí o que todos os torcedores enxergou, né? Que a dupla de zaga ali, a dupla de volantes ali tem que ser o Barros e o Hugo Moura, né? O Tietê ali tem que estar entrando ali no segundo tempo, na minha opinião. E é isso. E agora com o desfalque do PH, né, na lateral direita, PH que foi convocado para a seleção brasileira, né, para os amistosos contra a Tunísia e Senegal. Foi convocado ontem pelo Ancelotti. PH recebeu o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Vasco, né? A tendência aí que o Puma entre no lugar do PH, né, para esse jogo contra a equipe do Botafogo. E o Nuno Moreira, né, no lugar do Nuno, DVD, ou o Verratti como centroavante e o Ryan indo para a ponta esquerda. E no caso, se o Barros não tiver 100%, o Hugo Moura entra para jogar ali com o Tietê, para fazer ali a dupla de zaga com o Tietê. Essas possíveis mudanças, né, do Vasco da Gama aí, que vai ter possivelmente 3 desfalques aí, né, Barros, Paulo Henrique e Nuno Moreira para esse jogo contra a equipe do Botafogo, né? O Vasco da Gama que foi ultrapassado pelo São Paulo na tabela, né? O Vasco tinha 42 pontos, São Paulo 41, São Paulo ganhou, foi a 44, o Vasco tem 42 agora, né? O Vasco está a 5 pontos aí do Fluminense, que é o 7º, né? E a 2 pontos de São Paulo, que é o 8º, ainda está na briga ali, né? Está no bolo ali, na briga pela pré-Libertadores. Só depende do Vasco da Gama, né? Tem que botar ali a cabeça no lugar. Acabou oscilando, né? Faz parte, mas não pode desanimar, né? Tem que continuar mantendo o foco e buscar, né, novamente o caminho aí das vitórias aí, né? Para tentar essa vaga aí numa pré-Libertadores, né? Uma Libertadores direta. Na fase de grupos aí é quase algo impossível, né, de acontecer. Apesar que tem 21 pontos em jogo aí, né? Mas já tá ficando aí muito difícil. Uma pré-Libertadores é mais provável do que uma possível vaga na Libertadores direta aí, né? Enfim, né? Parabéns aí também aí pro PH, mais uma vez convocado para a seleção brasileira, né? PH que não foi bem, né, nesse jogo contra a equipe do São Paulo, né? Contra o Bragantino também eu achei ele ali muito burocrático, muito toquezinho pro lado, muito toquezinho para trás. Defensivamente ele tinha até correspondido um pouco, né? Mas ofensivamente ele estava sem inspiração nenhuma, parece que estava ali meio que se resguardando, né? Inclusive teve um lance nesse jogo contra o Bragantino, logo no começo do jogo ali, que ele quase deu entregado. Então o PH tem que manter ali um pouco sua cabeça no lugar, né? Não deixar a situação aí da seleção
subir para a cabeça, né? Eu sei que é uma alegria imensa, é uma sensação de sonho realizado, né? Mas ele tem que procurar continuar, né? Fazendo ali um bom trabalho, né? Nada de achar que já está em um nível muito elevado, né? Que isso aí, na minha opinião, ele tem qualidade sim, tem um bom nível, mas achar que é um jogador de nível técnico altíssimo não é. Essa é a minha opinião. Mas parabéns aí pro PH aí mais uma vez na seleção brasileira. E é isso. Agora a gente tem esse confronto aí contra a equipe do Botafogo. Um jogo dificílimo, né? O Botafogo também tem aí seus problemas, né? Assim como o Vasco tem, né? E amanhã a gente já começa a projetar aí. A gente já vai vir, né, mais ou menos aí com a possível escalação. A gente já vai saber aí se o Barros vai ser relacionado ou não para essa partida contra o Botafogo. Ainda é muito cedo, né, para falar se o Barros vai ser ou não desfalque, né? O Nuno e o PH é desfalque certo, né? Ambos foram suspensos, então não tem o que fazer, né? O Vasco da Gama agora tem que se reinventar, né? O técnico Fernando Diniz vai ter que quebrar um pouco a cabeça aí, né? Se vai com o Verratti como centroavante ou se vai com o DVD ali de ponta, né? E o Ryan como centroavante, ou se bota o Ryan como um ponta e bota o DVD como centroavante. O Diniz aí vai ter dor de cabeça, vai ter ali algumas questões, né, para resolver aí antes dessa partida contra o Botafogo, né, para ver aí quem vai ou não jogar ali, né, com o Ryan ou no lugar do Ryan, né, como centroavante. O Ryan vai para a ponta. Então veremos aí, né, vamos aguardar. E é isso. Esse é o nosso vídeo aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Tamo junto aí. Fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.